Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado. E novamente convidá-los para mais uma análise, leitura e reflexão sobre os textos bíblicos. Hoje atendendo mais uma demanda da minha amiga e companheira, né, inteligência artificial Gemini, minha assistente de trabalho também, né, que demandou da minha parte, né, uma leitura e uma reflexão mais profunda a respeito de Mateus capítulo 17, onde ele vai tratar sobre a transfiguração, né? O que significa essa transfiguração? O próprio nome já diz, né? Transfiguração é quando você muda a sua forma, né? Você muda o seu jeito, a sua estética, né? A forma como você é apresentável, como você se apresenta diante das pessoas, né? E por que é importante dizer isso? Porque nos versículos anteriores a gente sabe que Jesus deu autoridade para os discípulos dele. Só que a diferença é que Jesus não tinha autoridade. Esse é que era o problema, né? Os discípulos dele eram apenas pescadores, camponeses, né? Então as pessoas olhavam para eles e mal viam autoridades neles, porque não tinha autoridade nenhuma, né? A não ser sobre os peixes que eles pescavam, né? E Jesus diz para eles que agora eles não vão ser mais pescadores de peixe, mas sim pescadores de pessoas, grandes políticos, né? E, enfim, quando Pedro vai se confessar para Jesus que ele reconhece Jesus como filho de Deus, como rei, Jesus pergunta para ele quem que as pessoas, né? Quem que as pessoas, o povo, acham que é o filho do homem. Então, Pedro vai dizer para ele: ó, Jesus, muitos acham que o filho do homem é João, outros acham que é Elias, outros acham que é Jeremias, outros acham que é algum dos profetas. Por que Jesus pergunta isso? Porque o povo não via autoridade em Jesus, né? E também, ao mesmo tempo, era ignorante, porque se eles viam Elias em João, né, se eles reconheciam João como Elias, né, então o que que acontece? Eles estavam na plena ignorância, por quê? Porque João não era Elias, porque João batizava as pessoas para perdão dos pecados. Essa é a oferta de Caim, né, é a oferta do fruto do campo, que Deus rejeitou desde o princípio, né, porque desde a queda de Adão e Eva, o que Deus exigiu foi o apelo do animal para cobrir o pecado, certo? Ou seja, o sacrifício de animais, né? Então, ou seja, eles também não acreditavam em Jesus, não botavam tanta fé em Jesus, porque Jesus era contraditório, dizia que era o filho do homem, mas o filho do homem era o próprio Isaías, certo? E o filho do homem, que era o Isaías, dizia que vinha restabelecer essa nova aliança que o povo havia perdido com Deus, que era o quê? O sacrifício de animais para perdão dos pecados, a oferta perfeita no templo que eles deveriam fazer. Jesus, pelo contrário, né, ele se batiza para perdão dos pecados, mesmo sendo consagrado desde pequeno para ser sacerdote, entender essa lei, etc e tal, mas não só isso, mas oferece o fruto do campo, ou seja, a oferta de Caim, né, na nova aliança, no dia que ele vai selar na última ceia dele com os discípulos dele no dia da Páscoa, né? Ou seja, naquele dia deveria matar um cordeirinho, né, para selar essa nova aliança desde os tempos antigos que Deus já tinha estabelecido com Abel e os seus fiéis, né? Mas ele transforma o corpo em pão e o vinho em sangue, ou seja, uma oferta do campo, né? Uma oferta de Caim, não é o ritual literal que Deus exige. Então ele precisa dar autoridade para os discípulos dele, ele precisa tirar a roupagem, né, que real dos discípulos dele, de pescadores, camponeses, pessoas simples, e dar para eles uma autoridade, né? Então, como ele percebe, perguntando para Pedro, que o pessoal reconhece a autoridade dos profetas, então isso significa transfiguração. Ele vai transformar os discípulos dele de camponeses, pescadores, em Elias, né, João. Ele vai se transformar no filho do homem e vai transformar também Tiago em Moisés, certo? Por que eu estou dizendo isso? Olha só como o texto se desenvolve. 6 dias depois, toma Jesus consigo Pedro aos irmãos Tiago e João e os leva para em particular para um monte. Então ele leva 3 discípulos com ele, Tiago, João e Pedro, para conversar em particular no alto monte, certo? Aonde ele vai fazer a transformação dos discípulos dele, transformar os discípulos dele nesses profetas, dar a eles autoridade que eles não têm, que nem Jesus tem, certo? Ele vai dizer: e foi transfigurado diante deles o seu rosto, resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, nesse momento aqui é onde Jesus se transforma, ele mesmo se transforma, sem ninguém dessa autoridade para ele, se transforma no Filho do Homem, porque aqui é o momento que ele vai aparecer entre as nuvens. Lembra quando ele dizia que o Filho do Homem viria entre as nuvens? Então, é esse momento aqui que ele vai se transformar, se apresentar como Filho do Homem, certo? Aí ele vai dizer: eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Quem que era Moisés e Elias? Moisés era Tiago. Ele transformou Tiago em Moisés, porque Tiago guardava mais a lei do que ele, porque Tiago dizia, por exemplo, que o mesmo que disse que faça isso, não faça aquilo. Então, se você tropeça num ponto da lei, você é culpado de toda a lei. Isso servia para Jesus, porque Jesus condenava, por exemplo, o adultério que a lei condenava, mas ao mesmo tempo profanava o templo
o descanso no sábado. Então, ou seja, ele era mais rigoroso do que Jesus, mais parecido com Moisés do que Jesus, certo? E João é em Elias. Por quê? Porque João, o povo já reconhecia ele como Elias, mesmo na plena ignorância, né? Sabendo que João não era de fato, não fazia de fato o que Elias fazia. Por quê? Porque ele vinha trazer o batismo como perdão dos pecados. E Elias, o verdadeiro Elias, que vinha preparar o lugar para o Messias, que regeria a nação com varas de ferro, e ter que preparar esse lugar oferecendo sacrifício de animais para o perdão dos pecados, certo? Aí ele vai dizer: então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será a tua, outra para Moisés e a outra para Elias. Então Pedro vai falar para ele: Ô Jesus, é muito bom estar aqui com você. Se você quiser, eu faço 3 tendas. Uma para você, Jesus, que agora se transformou no Filho do Homem aí. Uma para Tiago, que agora se transformou em Moisés aí. E outra para Elias, que agora se transformou em João aí. Né? Ou seja, ele colocou o título de autoridade em 3 discípulos dele, mas aquele que ele dizia que era a pedra no sapato dele, que ele chama de Satanás, inclusive Pedro, ele não dá nenhum título de autoridade para ele. Inclusive, ele não tem autoridade nenhuma, né? Para dar autoridade a ninguém, né? Aí o texto vai dizer o seguinte: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: esse é meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Então, ou seja, aqui é a vinda do Filho do Homem, porque Jesus dizia que os discípulos dele viriam o Filho do Homem vindo sobre a nuvem, nas montanhas. E é isso exatamente que eles estavam acontecendo aqui. Eles viram Jesus se transfigurar no Filho do Homem, se auto-transformar no Filho do Homem, e vir a voz dele, porque era a voz de Jesus que estava ali, como se fosse uma nuvem, dizendo para que aquelas pessoas ouvissem Pedro, porque Pedro era o filho que Jesus mais amava. Lembrando que os discípulos aqui eram como filhos de Jesus, Jesus chamava eles de filhinhos, né? Então, ou seja, dizendo para que eles ouvissem Pedro, ou seja, construa realmente tendas para Tiago, Moisés, para João, Elias e para Jesus, filho do homem. Por quê? Porque ele está certo, esse é o filho amado de Jesus. Aí o texto vai continuar dizendo: ouvindo os discípulos, caíram de bruços tomados de grande medo. Aproximaram-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. Então os outros discípulos que estavam lá, né, que não foram os eleitos para ser transfigurados por Jesus lá, né, ser transformados por Jesus lá, eles vão dizer que levantaram os olhos e não viram nada. Por que eles não viram nada? Porque não tinha nenhum outro Moisés ali, não tinha nenhum outro Elias ali, literalmente. O que estava ali era João, Tiago e Jesus. E eles estavam fazendo o papel de Elias, Moisés e Filho do Homem, certo? Então, por isso eles não viram ninguém além daqueles que estavam ali, que eram os discípulos de Jesus, os próprios discípulos. Aí a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então ele vai pedir para os discípulos dele que os discípulos dele não falam a respeito dessa visão. Então, ou seja, não falem para as pessoas que vocês agora se transformaram em autoridades, que eu transformei em vocês autoridades, que vocês viram autoridade em mim, que eu transformei em Filho do Homem para vocês no monte, até que eu ressuscite dentre os mortos. Ou seja, até que eu morra como Filho do Homem, seja crucificado como Filho do Homem, porque ele esperava que, como ele conhecia que Pilatos só estava um criminoso todo dia no dia da Páscoa, então ele esperava ser liberto, né, por Pilatos, porque ele esperava que o povo ia pedir a soltura dele, né? Então ele ia morrer, ou seja, ser crucificado, morrer entre aspas aqui como filho do homem, e ressuscitar como rei, como filho de Deus, rei dos judeus, né? Por quê? Porque ele não imaginava uma morte literal, uma crucificação sim, mas ser liberto da cruz, né? Mas não esperava uma morte literal, né? Justamente por quê? Por isso que ele simbolizou o corpo dele como se fosse pão e o vinho dele como se fosse o sangue, certo? Ali era a morte, né? Porque ele não esperava a morte literal, porque ninguém espera morrer para ser rei, né? Nenhum rei espera ser rei sendo morto, né? Aí ele vai dizer: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas que ser necessário vir primeiro, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, ou seja, Elias não é João jamais, porque João não veio restaurar todas as coisas, ele veio perverter as coisas, porque se viesse restaurar todas as coisas, ele oferecia a oferta que agradava a Deus, que era o sacrifício de animais para o perdão dos pecados, e não batizava as pessoas para o perdão dos pecados. O verdadeiro preparar o caminho para a vinda do Messias, do rei esperado, era justamente lembrar o povo que eles tinham que ter a lei impressa na mente e no coração, que era o sacrifício de animais para perdão dos pecados, e não qualquer outro ritual para perdão dos pecados, porque senão seria a oferta de Caim, a oferta que desagrada a Deus, a oferta que a pessoa dá segundo o que ela entende que é valioso para ela e não o que Deus pede ou espera, certo? Então, ou seja, João não poderia ser Elias, porque João não estava restaurando nada, estava destruindo, né?
Aí ele vai dizer: Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Então, ou seja, como João Batista se colocava, aproveitava da ignorância do povo, porque o povo não sabia o que o verdadeiro Elias ia fazer, enganava o povo dizendo que estava preparando o caminho, né, oferecendo um batismo para o perdão dos pecados, enquanto o Elias verdadeiro deveria preparar o caminho, ensinando as pessoas o sacrifício de animais para o perdão dos pecados, que era a oferta de Abel que Deus agradou, né? Então Jesus vai dizer que João já veio, que João era o Elias. Portanto, Moisés também, quando apareceu, o Elias que apareceu para eles no monte ali, era o próprio João, e o Moisés ali era o próprio Tiago, como eu disse. Ou seja, entende? Aí o texto vai dizer a cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Então esse homem tinha um filho que era lunático e sofria muito. Segundo esse homem, o filho dele era muito louco e sofria muito por causa dessa loucura dele. Aí ele vai dizer: Pois muitas vezes caiu no fogo e muitas outras na água. Então quer dizer, eu tentei me batizar muito com João para que esse demônio saísse da vida do meu filho, não foi embora, e tentei me batizar também com o Espírito Santo, que é o Pai do Senhor, que batiza com fogo, e que é o líder da facção, e mesmo assim a loucura do meu filho não foi embora. Justamente por quê? Porque Jesus tratava os judeus que eram da aliança de Abel, que seguiam a lei, que tinham a lei impressa na mente no coração, como demônios, como Satanás, né? Ele projetava o erro dele nos outros, porque para os judeus, ele que era o demônio, ele que era Satanás, os discípulos dele que era o demônio, tanto que ele vai chamar até Pedro uma vez de Satanás, né? Aí ele vai dizer: Apresentei os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Ou seja, os discípulos não puderam expulsar o judeuzinho da vida daquela criança, que era o demônio aqui. Justamente por quê? Porque todo mundo conhecia eles como camponeses, como pescadores, que autoridade eles vão ter para expulsar algum judeu, né? Aí o texto vai dizer: Jesus exclamou, geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei aqui o menino. Então Jesus vai chamar eles de geração incrédula, porque eles não creem na autoridade que Jesus deu para eles, ou seja, vocês não conseguiram expulsar o demônio porque vocês não creram na autoridade de Moisés que eu dei para vocês, na autoridade de Elias que eu dei para vocês, na autoridade do Filho do Homem que eu dei para vocês, certo? Então, até quando vocês vão sofrer? Até traz aqui o menino para mim. Aí Jesus repreendeu o demônio, ou seja, mandou o judeu embora da vida do menino, certo? E esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, ou seja, ele considerava o menino doente porque o menino tinha um judeu que estava na vida daquele menino que estava transformando ele em lunático. Com certeza ele estava ensinando pela verdadeira lei, né? Coisa que Jesus deveria fazer, porque foi consagrado no tempo para isso pela mãe dele e não fez. Certo? Aí ele vai dizer: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E eles respondeu: Por causa por e eles respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a um monte: Passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa casa não se espere senão por meio de oração e de jejum. Então ele vai dizer para os discípulos dele que os discípulos dele não conseguem expulsar demônio. Quando os discípulos dele perguntam: Por que não conseguimos expulsar os demônios que são judeus? Né? Ele vai dizer: Vocês não conseguem expulsar porque vocês são de pequena fé, vocês não acreditam na autoridade que eu dei para vocês, certo? Porque se vocês tivessem fé na autoridade que eu dei para vocês, no tamanho do grão de mostarda, vocês diziam para um monte: Sai daqui para colar, ou seja, eu diria para a multidão: Sai da esquerda e vai para a direita, faz o que eu quero. A multidão faria, porque a multidão aqui é o monte, certo? Mas aí ele vai dizer: Mas essa casta vocês não vão conseguir expelir, ou seja, vocês não vão conseguir expulsar os judeus se não for por meio de jejum e oração. Por quê? Porque esse era o método de Jesus para expulsar os judeus da terra deles, matar eles de fome. Por isso que Jesus só vai dar de comer para as pessoas que estavam seguindo ele, a multidão que estava seguindo ele na multiplicação dos pães, depois de 3 dias sem comer. E justamente por quê? Porque ele sabe que pessoas famintas, né, são pessoas irracionais, pessoas mortas de fome, não conseguem decidir por si próprias. Por isso que as pessoas decidem por elas, porque elas não têm competência para decidir por causa da fome, porque precisa atender primeiro necessidades essenciais, certo? Então Jesus basicamente está ensinando para os discípulos dele: vocês têm que ter fé, vocês têm que ter fé na autoridade que eu dei para vocês, certo? A ponto de vocês expelir eles por meio do jejum e da oração, ou seja, por meio de expulsar eles, né, e por meio de matá-los de fome, deixá-los com fome, porque assim você consegue controlar eles, né? Ou seja, por isso que a multidão sempre seguia ele, né? Por quê? Porque a multidão estava sempre faminta, porque seguir ele, né, ele queria expulsar a multidão, na verdade, perto dele, então ele fazia com que a multidão ficasse 3, 4 dias sem comer para depois dar um pão para a multidão, certo?
Aí o texto vai dizer, Jesus paga o imposto, né? Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro e cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntavam, não paga o vosso mestre as suas dracmas? Então, na hora que eles chegam em Cafarnaum, né, os cobradores de impostos chegam perto de Pedro e falam com Pedro assim, o mestre de vocês não vai pagar as 2 dracmas? Porque ele, Pedro, entrou em Cafarnaum, como Jesus é responsável por Pedro, porque Jesus é mestre dele, Jesus deveria pagar o imposto para Pedro, imposto para ele, Jesus, mas ele não. Aí olha só o que ele vai dizer. Sim, respondeu ele. Aí Pedro vai responder que sim, Jesus não paga, né, o imposto dele e o imposto de Pedro. Aí, ao entrar Pedro na casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo então estão isentos os filhos. Mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança-se um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estaler. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então, Jesus vai perguntar para Pedro. Pedro vai responder para os cobradores de impostos: não, Jesus não paga os 2 impostos, um é meu e o outro é dele. Jesus pergunta para ele: Pedro, os cobradores de impostos, os reis da terra, ou seja, as pessoas que têm autoridade de verdade, porque Jesus se coloca como filho de Deus, rei, mas ele não tem autoridade nenhuma, inclusive para cobrar imposto, né? Ele vai dizer: as autoridades, os reis, eles cobram o imposto das pessoas que são filhos ou das pessoas que estão estranhos. Aí Pedro vai dizer, das pessoas que são estranhas. Então, o que Jesus vai dizer? Então estão isentos os filhos. Então, ou seja, Jesus está dizendo para Pedro que ele não pagou imposto, as 2 dracmas, por quê? Porque ele é filho. Então, por isso, ele está isento do imposto. Só que, ao mesmo tempo, ele é pego com a calça riada na mão, porque se os cobradores de impostos estão cobrando Pedro, né, a respeito dele e de Jesus, é porque eles são estranhos, porque eles cobram de estranhos. Então, Jesus vai dizer para ele, então, para não nos escandalizarmos, né, para não cairmos em escândalo, apesar de ele já estar muito em escândalo, porque os próprios discípulos dele estavam envolvidos com adultério, né, o próprio Jesus era fruto de adultério. Então, para não cairmos em escândalo, vai lá, pesca um peixe lá, tem alguns trocados lá, você pega e dá como imposto. Então, ou seja, se Jesus era visto como estranho em Cafarnaum, que autoridade ele tinha para dar autoridade para os discípulos dele? Que autoridade ele tinha para exercer uma autoridade que ele não tinha, já que ele era um estranho? E um estranho não é um rei de uma terra. O rei de uma terra é conhecido por todo o povo, ele não é estranho. O rei é como se fosse o pai da população, certo? Então, Jesus, senhoras e senhores, percebam que ele era um estranho. E o fato dele ser cobrado imposto dele demonstra que ele é estranho, porque os reis cobravam imposto dos estranhos, então se cobravam dele porque ele era estranho. Que autoridade ele tinha para transfigurar os discípulos dele, dar autoridade para os discípulos dele que Moisés tinha, dar autoridade para os discípulos dele que Elias tinha, dar autoridade para os discípulos dele e se dá a si própria autoridade que não era dele, que era a autoridade do filho do homem, que era o próprio Isaías, né? Então, se ele era estranho, por quê? Então, que ele estava tentando exercer uma autoridade que ele não tinha, né? Estabelecer um reino que ele não tinha, né, senhoras e senhores? Por quê? Porque ele era um estranho, né? Estava sendo cobrado imposto dele de Pedro porque ele era estranho, mas ele tenta enganar Pedro, que é o mais inocente, é o mais bobo, né? Dizendo para Pedro que ele não pagou imposto até aquele momento, por quê? Porque ele é de casa, ele é filho. Mas ele é pego com as calças riadas, porque se ele fosse filho, as autoridades conheciam ele. E por ele ser filho, não cobraria imposto dele de Pedro, porque só cobram de estranhos. Mas aí ele é pego com as calças riadas, é pega nu, né? Justamente por quê? Porque ele é estranho. Então, porque ele é estranho na terra de Cafarnaum, ele tem que pagar imposto. Mas ele estava tentando estabelecer sobre Cafarnaum uma autoridade que ele não tinha. Expulsando demônios, ou seja, expulsando os judeus de lá, expulsando as outras pessoas de lá, né? Impedindo, inclusive no templo de Jerusalém, que as pessoas oferecessem o sacrifício de animais para o perdão dos pecados, expulsando os campistas de lá, perdoando pecado como se fosse Deus, porque o próprio sacerdote, ele foi consagrado para ser sacerdote, perdoava pecados, mas ele tinha que perdoar pecados dentro do ritual. Então ele levava o pecador lá e perto do pecador sacrificava o animal. Ou seja, o próprio perdão do pecado do sacerdote vinha da autoridade que já tinha sido exercida desde o começo dos tempos.
dos primeiros anos. Que era o quê? O sacerdote vai perdoar pecados, mas ele vai ter que sacrificar um animal para perdão dos pecados dele, sacerdote, porque ele é pecador e também dos pecados dos discípulos. Jesus, quebrando essa aliança, vai se batizar com João, né? Ou seja, pegando a oferta, oferecendo a oferta de Caim, né? Então, ou seja, ele não tinha nenhuma autoridade ali, né? Por quê? Porque ele era estranho e não poderia dar autoridade para ninguém.